Olá, pessoal. Somos estudantes de psicologia e hoje vamos falar sobre os principais aspectos da doença de Alzheimer. Neste vídeo, vamos entender o que é o Alzheimer, seus principais sintomas, a base neurofisiológica, as estruturas cerebrais envolvidas e os impactos psicológicos na vida das pessoas afetadas. É importante promover o letramento dessa doença que vem crescendo. A maioria das pessoas não tem o diagnóstico correto. Outras têm medo de ter certeza do diagnóstico por não saber lidar com as consequências e tratamentos. Segundo o Alzheimer Disease International, ADI, em 2021, 75% das pessoas com demência não estavam sendo diagnosticadas, e em 2030 há uma expectativa que 78 milhões de pessoas tenham a doença. Quanto à definição, a doença de Alzheimer foi descrita em 1906 pelo psiquiatra e neuroanatomista alemão Alois Alzheimer, em razão de um estudo realizado com uma paciente que, à época, faleceu com apenas 50 anos. É uma condição neurodegenerativa que afeta a memória, o pensamento e o comportamento. Segundo o Instituto Brasileiro de Alzheimer, é a forma mais comum de demência, representando cerca de 60 a 70% dos casos. A doença progride lentamente e os sintomas pioram ao longo do tempo. Atinge principalmente pessoas com idade superior a 60 anos, mas acomete também pessoas mais jovens. Os principais sintomas do Alzheimer incluem perda de memória recente, dificuldade em encontrar palavras, desorientação, alteração da percepção visual e espacial. Com a progressão da doença, os sintomas evoluem para confusão, mudanças de humor e comportamento, dificuldade em realizar tarefas cotidianas e perda de habilidades motoras. Em relação à base neurofisiológica do Alzheimer, está associado à formação de placas de beta-amiloide e emaranhados de proteína tau no cérebro. Essas alterações levam à morte de neurônios e à redução da função cerebral. A doença afeta principalmente o hipocampo, responsável pela memória, e o córtex cerebral, envolvido no pensamento e na tomada de decisões. Complementando, as placas de beta-amiloide se acumulam entre os neurônios, dificultando a comunicação entre eles. Os emaranhados de tau se formam dentro dos neurônios, causando disfunção e morte celular. Além do hipocampo e do córtex cerebral, outras áreas afetadas incluem o lobo temporal e o lobo parietal. A doença de Alzheimer tem um impacto profundo na vida das pessoas afetadas e de seus familiares. Pode causar ansiedade, depressão e isolamento social. É importante oferecer suporte emocional e psicológico para ajudar a lidar com os desafios da doença. A partir dessas considerações importantes que foram abordadas ao longo do vídeo, esperamos que contribua para o esclarecimento da doença de Alzheimer.
Fique atento às campanhas da doença de Alzheimer. Também acesse o site www.institutoalzheimerbrasil.org.br. Curta e compartilha esse conteúdo explicativo.